Fala, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você estará assistindo essa aula, mas desde já eu quero desejar a vocês, bons estudos, que este momento seja um momento proveitoso, né? Que vocês possam tirar algo desse tempinho que vocês ficarão aqui comigo, certo? Vai ser uma aula bem rápida, bem simples, bem tranquila, bem leve, tá? Hoje nós falaremos sobre dois assuntinhos bem legais, que são discurso direto e o discurso indireto, certo? Isso aqui, pessoal, é muito simples, tá? Vocês vão ver que não tem segredo. Então vamos lá, sem perder tempo. Começando pelo discurso direto. Primeiramente, pessoal, quando que nós usamos os discursos diretos e indiretos, né? Por que eu vou aprender isso? Porque quando nós estamos lendo um texto ou produzindo um texto, nós precisamos saber o momento certo de utilizar esses discursos, tá? E além desses dois, também tem o discurso indireto livre, que eu não vou falar sobre ele aqui, porque na apostila de vocês, ali no caderno do aluno, só está falando sobre discurso direto e indireto, então eu não vou falar sobre o terceiro, certo? Mas enfim, nós utilizamos os discursos para a gente conseguir perceber os personagens e também o narrador, certo? Quando é apenas o narrador que está dando a opinião dele ali, é apenas o narrador que está falando, né? Ou se o personagem também tem a sua participação ali, né? A sua parte ali no texto, tá? Então, discurso direto nada mais é que quando o narrador interrompe sua narração para produzir fielmente a fala do ou da personagem, certo? Ou seja, você está lendo um texto, né, uma narração, você está ali, o narrador está contando uma história, aí o narrador interrompe, o narrador pausa a sua narração para produzir a fala do personagem. Por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, essa reticências dentro ali das chaves significa que teria um texto antes, e se no caso tiver um após também aqui embaixo, significa que tem mais texto depois, certo? Então significa que aqui tinha texto antes, algum escrito antes, e aqui teria algum escrito depois disso, certo? Mas eu peguei só esse pedacinho aqui para poder mostrar para vocês. Então faz de conta aqui que está acontecendo uma narração, o narrador está contando uma história, aí o narrador vem aqui e interrompe a fala dele aqui nesse exato momento, ó. Quando que eu sei que o narrador vai interromper, né, a sua narração? É quando nós utilizamos os dois pontos aqui, ó. E também nós sempre utilizaremos os verbos dissende. O que são os verbos dissende? São os verbos de dizer, são os verbos que nós utilizaremos para dar início a um diálogo, né, a fala do personagem, certo? E quando que nós sabemos isso? É quando nós percebemos os dois pontos, os sinais de pontuação, tá, pessoal? Os dois pontos e também o travessão, que significa que aqui, ó, nesse exato momento, é o personagem que está falando, é o personagem que está expondo ali o que ele está pensando, o que ele quer de alguém, o que ele sente, certo? Então aqui nesse exato momento, ó, aqui nos dois pontos, o narrador interrompe a sua narração para produzir fielmente a fala do personagem, ó. Então quem que é esse personagem? É o professor. Aqui, ó, é o narrador dizendo: o professor disse aos alunos, dois pontos. Aqui, ó, comecei agora o meu discurso direto. O discurso aqui do personagem, do professor. Vocês precisam estudar mais. Ó, exclamação. Tudo isso, ó, nós conseguimos perceber o discurso direto, tá, pessoal? Pelos meios, pelos sinais de pontuação. Aí aqui de novo, ó, o narrador, com o verbo dissende, ó. Os alunos responderam, dois pontos.
Aí, ó os personagens aqui, ó. Professor e alunos, certo? Aí, ó, o personagem professor perguntou, disse assim aos alunos: vocês precisam estudar mais. Os alunos responderam. O narrador disse aqui, ó. Aí entra de novo no discurso direto, pessoal. Que são os alunos respondendo ao professor, ó. Travessão, tá vendo? Ó, travessão, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Sempre introduzindo a fala do personagem. Só ano que vem, né? Olha lá, os alunos responderam. 2 pontos. Só ano que vem, a fala aqui, ó, dos alunos, certo? A fala fiel dos alunos, a fala fiel do professor. Certo, pessoal? Simples. Então esse é o discurso direto. É quando o narrador para a sua narração para produzir fielmente a fala do personagem. Ok? Simples. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Sempre vai ser discurso direto quando nós encontrarmos dentro de um balão, tá? É como se o personagem estivesse falando pro outro, ó. Quem será que falou aqui isso aqui, ó? Aqui está o trabalho, professor. Quem será que falou isso aí? Aí, ó, uma resposta. Obrigado. Quem será que respondeu obrigado? Fácil, né? Aqui, ó. O aluno entregou o trabalho ao professor e o professor respondeu obrigado. Certo? Tudo bem? Simples. O réu afirmou. 2 pontos. Nós também conseguimos identificar o discurso direto, pessoal, por meio das aspas, que vai produzir fielmente, ó, a fala do personagem. O réu afirmou. Ó o verbo dicende aqui, ó. Quais são os verbos dicentes? Gente, tem vários, certo? Afirmar, falar, responder, resmungou, enfim, são vários. O réu afirmou. Quem que é o réu? É aquela pessoa que está respondendo por um crime, certo? O juiz chama essa pessoa lá no tribunal e o réu vai responder ali ao juiz as perguntas do juiz, as perguntas dos advogados, enfim. Então o réu é aquela pessoa que cometeu um crime, né? Que cometeu um delito ou que participou de um crime, de um delito e está respondendo por esse crime ou por esse delito, certo? Então esse é o réu. Então, ó, o réu afirmou. 2 pontos, ó. Olha os 2 pontos aqui, ó. Já vou introduzir a fala do personagem. Aí, como tem aspas, eu já tenho a certeza absoluta que isso aqui, ó, é a fala fiel do personagem. A fala fiel do réu, ó. O réu disse. É como se eu conseguisse escutar a voz do réu falando, ó. Sou inocente. Tranquilo? Simples, fácil, né? E aqui eu trouxe um trechinho, do romance, né, do romance não, do conto ali de Alice no País das Maravilhas. É um livro sensacional, tá, pessoal? Não sei se vocês já leram, né, se já tiveram contato com essa história, ou se vocês já assistiram ao filme, mas é um livro sensacional, que tem muitos ensinamentos para a vida, tá? Leiam, pratiquem a leitura, certo? Então, ó, vamos lá. Alice estava tomando, se eu não me engano, um chá maluco, um chá louco, com um chapeleiro. Aí, Alice vê que tem um relógio ali, na onde eles estão. Então, ó, que relógio engraçado, observou Alice, ó. Que relógio engraçado. Percebam o travessão, gente, ó. Então, eu sei que é a fala fiel aqui da Alice, ó. Que relógio engraçado, observou. Quem que observou? Alice. Ele diz o dia do mês, mas não diz que horas são. Isso aqui, quem que tá falando? Alice. Certo? E por que deveria? Olha lá. Resmungou o chapeleiro. Ó. Travessão. Começando outra fala, ó, outro discurso direto. Agora quem tá falando é o chapeleiro. Ó. Certo? Por acaso, o seu relógio diz em que ano estamos? É claro que não, respondeu Alice mais que depressa. Ó, percebam que aqui sempre vai ter um travessão. E sempre aqui, ó, isso aqui não veio antes, tá? Isso aqui poderia até vir antes disso aqui, ó, poderia ter vindo aqui. Respondeu Alice mais que depressa, 2 pontos. É claro que não, mas o autor, né, a pessoa que escreveu, optou por colocar aqui no meio, certo? Respondeu Alice mais que depressa. É claro que não. Mas é porque a gente fica muito tempo no mesmo ano. Olha que legal, gente.
Olha, é lindo demais, é sensacional. Aí o chapeleiro vai encerrar aqui nesse trecho assim: pois é exatamente isso que acontece com o meu, disse o chapeleiro. Certo? Conseguiram identificar aqui o discurso direto? Então é quando o narrador para ali, certo? A narração, quando ele para de dar a sua opinião, de falar ali o que ele está observando, o que ele está narrando, e produz fielmente, né? É como se o próprio personagem estivesse falando com a voz dele. Não é mais o narrador que está contando o que o personagem fez, né? No caso do discurso indireto que nós vamos ver agora. Não, o personagem, ele dá opinião, ele fala, certo? Com a própria fala, não é o narrador que está colocando ali, certo? Agora nós vamos ver rapidamente o discurso indireto, que é o contrário do discurso direto. Se o discurso direto é fielmente a fala do personagem, no discurso indireto é quando o narrador não para a sua narração para produzir a fala do personagem, certo? O narrador vai utilizar as suas próprias palavras para dizer ao leitor o que o personagem está sentindo, está querendo dizer, está, né, enfim, o que o personagem está fazendo no momento. O personagem não vai ter mais a voz. Olha que legal. No discurso direto, o personagem tem voz. No discurso indireto, não. No discurso indireto, é o personagem que vai, é o narrador que vai falar pelo personagem, certo? Percebam aí o primeiro exemplo lá que eu dei para vocês, lembra? O professor disse aos alunos, 2 pontos, vocês precisam estudar mais. Aí embaixo lá, os alunos responderam, 2 pontos, aí começa travessão, lá no discurso direto. Só ano que vem. Aí, ó, olha só, aqui eu já transformei do discurso direto para o discurso indireto. Então eu tirei lá, ó, a fala dos personagens e coloquei apenas a fala do narrador. É como se só o narrador estivesse comentando com o leitor o que estava acontecendo no momento. Olha só, o professor disse aos alunos que eles precisam estudar mais. Os alunos responderam que só ano que vem. Tudo bem, nós temos aqui os personagens ainda, o professor e os alunos, certo? Mas você consegue identificar aqui a voz dos alunos agora, nesse pequeno trecho aqui, é a mesma coisa lá daquele primeiro exemplo. Deixa eu voltar lá. Olha lá, o professor disse aos alunos, 2 pontos. Olha lá, travessão, a fala fiel do personagem. O professor dizendo, vocês precisam estudar mais. Os alunos responderam, só ano que vem. Tudo bem? Aí você consegue vir aqui, ó, e consegue identificar apenas o narrador agora, ó. Opa, é ruim digitar aqui pelo mouse, gente. Opa, narrador. Ai, meu Deus, que feio. Apenas o narrador. Então, o narrador disse o que o professor disse, né? O narrador disse o que os alunos responderam. Olha que interessante. Então, o discurso direto, ele vai produzir fielmente a fala do personagem, e o discurso indireto não. O discurso indireto, o personagem não vai ter a voz dele, vai ser o próprio narrador que vai tentar mostrar ao leitor o que o personagem está fazendo ali no momento. Olha que legal, interessante, né? Aí eu trouxe os mesmos exemplos lá de trás, dos discursos diretos, aqui transformados em discursos indiretos. Então eu transformei de discurso direto para discurso indireto. Olha que legal. Olha lá, o aluno entregou o trabalho ao professor. O professor agradeceu dizendo obrigado. Fica um pouquinho chato, tá? Não sei se, né, o que vocês vão achar disso, mas quando eu transformo de discurso direto, quando eu tiro a voz dos personagens e deixo apenas o narrador, fica meio, não sei, eu, Thiago, professor de língua portuguesa e literatura, eu prefiro muito mais imaginar o personagem falando. Eu consigo criar a voz do personagem na minha cabeça, eu consigo criar ali o momento. Agora, quando é só o narrador aqui comentando, o aluno entregou o trabalho ao professor. Legal. O professor agradeceu dizendo obrigado. Sabe, fica tão, pra mim, assim, fica muito pobre, sabe? Fica uma leitura mais, não sei, enfim, isso vai de gosto de cada um. Eu, particularmente, eu gosto muito do discurso direto, quando os personagens, eles estão ali no meio ali, você consegue sentir os personagens, certo? Olha lá,
O mesmo exemplo lá daquela hora. Lembra? O réu afirmou, dois pontos, sou inocente. Aqui não, ó. Aqui eu transformei para o discurso indireto. Apenas o narrador, ó. O réu afirmou que era inocente. Legal. Mas ficou, não sei, pra mim fica muito fraquinho, muito pobre. Olha só agora aquele trecho lá do livro de Alice no País das Maravilhas. Olha só. Alice observou que o relógio era engraçado. Dizia o mês, mas não que horas eram. Chapeleiro resmungou por que deveria dizer as horas. Questionou também se o relógio de Alice dizia em que ano estavam. Alice respondeu que não, porque ficamos muito tempo no mesmo ano. Chapeleiro disse que era exatamente o que acontecia com o dele. Olha só, é apenas o narrador, gente, comentando o que está acontecendo na história. Os personagens, por mais que tenham ali a sua participação, é como, não sei, fossem neutros. É tão legal você sentir o personagem falando, sabe? É tão legal você, tipo, imaginar o personagem. Aqui não, Alice observou que o relógio era engraçado. Dizia o mês, mas não que horas eram. No discurso direto é muito mais emocionante, é muito mais gostoso você, né? Criar na sua cabeça ali o personagem, né? Como o personagem é, como que o personagem fala, como que o personagem se comporta. É muito legal isso, tá? E transformar discurso indireto em discurso direto. Professora, primeiro ali eu dei o discurso direto e depois transformei em discurso indireto para vocês. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar do discurso indireto em discurso direto, tá? Que é a atividade que vocês farão logo após essa videoaula. Ah lá. Então eu vou dar os mesmos exemplos, tá, pessoal? Então, o que nós não podemos esquecer? Discurso indireto, ó, indireto é quando o personagem não participa diretamente ali da nossa narração, certo? É apenas o narrador que vai trazer pra gente ali o que está acontecendo, certo? Apenas o narrador, apenas a pessoa que está narrando ali a história, tá? Olha lá. O aluno entregou o trabalho ao professor. O professor agradeceu dizendo obrigado. Então eu vou transformar esse discurso indireto. Opa, deixa eu fazer um i aqui. Um i indireto. Esse aqui é o indireto, certo? Então eu vou transformar em discurso direto. Simples. Eu vou trazer o personagem aqui para o meu texto, com travessão, com 2 pontos, legalzinho. Certo, pessoal? O que eu tenho que fazer primeiramente? Eu preciso identificar quem são os personagens, se tem narrador, né? Primeiramente, se tem narrador, se tem personagem. Eu preciso identificar quem são eles, tá? Então eu já sei que os personagens são o aluno e o professor, certo? Então eu preciso colocar os dois personagens em discurso direto, tá? Então os personagens precisam participar com um discurso direto. Eles precisam falar, ter a voz ali no momento, certo? Então, ó, o narrador, lá, o aluno disse, 2 pontos. Nunca podemos esquecer desses 2 pontos, tá? Poderíamos continuar aqui, ó. Abre aspas, aqui está o trabalho, professor. Fecha aspas, certo? Mas eu optei por começar aqui no travessão, lá. Aqui está o trabalho, professor. Olha o aluno falando. Aluno. Aí o professor responde. O professor respondeu, olha lá. Verbo dicende, verbo dicende. O professor respondeu, obrigado. Olha o meu discurso direto. Transformei o discurso indireto em discurso direto. Certo? Simples. Então eu preciso primeiramente identificar, tem narrador? Tem personagem? Quem são eles? Depois que eu identifiquei isso, fica fácil, tá, pessoal? Fica fácil. Aí como que eu vou criar? Tem um padrão para criar? Não. Você vai usar a sua criatividade para você transformar, certo? Eu poderia também colocar assim, ó, o aluno disse ao professor, aqui está o trabalho. Eu poderia tirar esse professor, ter colocado aqui em cima. Enfim, poderia ter feito de formas diferentes, tá? Mas o que vai pegar mais é você saber colocar aqui o discurso direto, certo? Você colocar o discurso, a fala do personagem em destaque ali. Certo? Eu trouxe mais 2 exemplos, certo? Lá.
O réu afirmou que era inocente. Olha o discurso indireto. Ó, apenas o narrador aqui dando a sua opinião. Ó, apenas o narrador contando a história. O réu afirmou que era inocente. Tem personagem? Tem. Quem que é o personagem? O réu. Então eu preciso colocar o personagem réu em evidência no discurso direto. Certo? Lá, o réu afirmou que era inocente. Então, como que eu transformo isso em discurso direto? Olha lá, eu fiz igual, estava lá no outro exemplo. O réu afirmou, 2 pontos. Aí o réu vai falar aqui, ó, sou inocente. Ah, olha que legal, gente. Eu abri aspas aqui, ó, fechei aspas. Sou inocente. Então é o réu dizendo, sou inocente. Eu também poderia ter feito aqui, ó. O réu afirmou, 2 pontos. Coloco o travessão e trago a fala do personagem aqui. Aí fica a seu critério. Você ou pode fazer, né, assim, ou com o travessão. Aí vai de estilística, vai do seu estilo, de como você gosta de escrever, se você gosta, né? E fica a seu critério, certo? Aí para finalizar, o trechinho ali do livro de Alice no País das Maravilhas. E vamos lá. Aqui está então um discurso indireto, tá, pessoal? Apenas o narrador aqui, ó. Tem personagem? Tem, Alice e o Chapeleiro. Mas, você está encontrando travessão, 2 pontos, aspas. Então não tem discurso direto do personagem ainda. Certo? É apenas o narrador, ó. Alice observou que o relógio era engraçado. Dizia o mês, mas não que horas eram. Chapeleiro resmungou por que deveria dizer as horas. Questionou também se o relógio de Alice dizia em que ano estavam. Alice respondeu que não, porque ficamos muito tempo no mesmo ano. Chapeleiro disse que era exatamente o que acontecia com o dele. Discurso indireto. Certo? Apenas ali o narrador. Tudo bem? Temos ali, já encontramos os personagens, mas não tem 2 pontos, não tem travessão, não tem aspas, nada. Tá? Então aqui é apenas discurso indireto. Olha lá, ó, olha o discurso direto aqui, ó. Direto, olha lá. Que relógio engraçado, observou Alice. Eu também poderia trazer, lembra que eu falei? Eu poderia trazer isso aqui antes e colocar assim, ó, observou Alice, 2 pontos. Aí eu dava continuidade, certo? Mas, por questão estilística, o autor optou por colocar aqui, ó, no meio. Tudo bem? Que relógio engraçado, observou Alice. Ele diz o dia do mês, mas não diz que horas são. E por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio diz em que ano estamos? É claro que não, respondeu Alice mais que depressa, mas é porque a gente fica muito tempo no mesmo ano. Pois é exatamente isso que acontece com o meu, disse o chapeleiro. Olha só os verbos de Sandy, ó. Observou, resmungou, respondeu, disse. Ai, gente, olha isso. Encontrei os verbos de Sandy. Encontrei travessão. Show de bola. Show de bola. Só não vou encontrar os 2 pontos, porque o autor, né, o escritor, optou por colocar aqui no meio. Tá lá, resmungou o chapeleiro. Respondeu Alice. Disse o chapeleiro. Simples, pessoal. Então é isso, tá? Eu não vou responder, mas eu queria que vocês me mandassem uma mensagem dizendo qual discurso é esse balãozinho aqui que eu tô finalizando, ó. Percebam, ó. Eu tô aqui. É como se eu fosse o personagem e eu estou dizendo isso aqui a vocês, ó. Bons estudos, certo? Então é um discurso direto ou indireto? Quero a resposta aí no WhatsApp, hein? Mandem pra mim a resposta. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês aí realmente bons estudos, que vocês possam aproveitar de verdade esse momento. E espero que vocês, a cada videoaula, não sei, queiram ou sonhem por algo além disso, sabe? Sair da nossa bolha e pensar além
dessas dificuldades que nós estamos passando no momento, tá? Porque isso vai passar, ano que vem, se Deus quiser, estaremos de volta presencialmente, né, dando continuidade. E se você está se dedicando a esse momento, o que vier depois vai ser, ó, mamão com açúcar, certo? Deus abençoe, bons estudos e até a próxima, certo? Um beijo, fiquem com Deus.